Sim, investir pode ser uma forma bastante traiçoeira de acabar com o seu patrimônio. E eu explico por quê. Existem alguns erros que todo investidor, iniciante ou não, comete na sua jornada. Eu já cometi muito deles, naturalmente. Minha cadeira está cedendo. Eu já cometi muito deles, naturalmente. E eu acredito que se você não cometeu, eventualmente você o vai cometer. E caso não tenha cometido, parabéns, né? Você está um pouco mais à frente das pessoas. Mas quando você está no meio, você está comunicando com várias pessoas, com vários amigos seus, pessoas que estão investindo, eventualmente você vai cair em algum desses erros. E meu papel aqui é tentar te deixar à frente de pelo menos 90% das pessoas e deixar claro para que você não cometa esses erros, tá? E fazendo um adendo, espero que finalmente esse vídeo tenha saído com um áudio um pouquinho melhor. Deixem aí os comentários. Os queridíssimos que estão me acompanhando aí estão comentando dos áudios que os vídeos estão ficando bons, pelo menos o conteúdo não está ficando merda. Mas infelizmente o áudio ainda estou pegando jeito. De toda sorte, vamos tentar melhorar de pouco a pouco. Já temos até um suporte para o microfone já não fica na minha mão. Não tem que ficar segurando essa merda. A depender do dia que eu for fazer um vídeo aqui, eu vou ficar meia hora conversando, segurando esse troço. Eu não vou precisar fazer isso. E espero que o áudio tenha saído melhor. Vou abrir meu roteiro para não perder minha linha de raciocínio, até porque eu estou começando. E nesse começo a gente se perde bastante. Mas vamos lá. Primeiro erro. O primeiro erro que eu vejo as pessoas cometerem é investir sem clareza, investir sem metodologia, investir sem um destino claro. E é aquilo, né? Para quem quer chegar em lugar nenhum, qualquer caminho serve. A frase não é bem essa, mas eu acho que serve. É fato que quando você começa a investir, é necessário, e aí vamos lá, fazer um pouco de prática aqui com vocês. É necessário que vocês tenham clareza dos próximos passos que vocês querem tomar. Então eu preciso que você pegue papel e caneta, ou pegue aí no celular, abre um notas aí, comece a escrever, né? Aonde você quer chegar, com quanto tempo, de que forma. Cara, isso vai te ajudar a definir as estratégias de investimentos que vão te levar até lá. Então, eu preciso que você tenha desenhado um objetivo claro. Eu quero que você defina pelo menos 2 ou 3 objetivos, sendo cada um de curto, médio e longo prazo. 1 ou 2 objetivos de curto prazo, 1 ou 2 objetivos de médio prazo, 1 ou 2 objetivos de longo prazo. E aí defina curto prazo com até 2 anos, curto prazo até 2 anos, médio prazo entre 2 e 5 anos e longo prazo 10 anos para frente. Né? E via de regra, no longo prazo a gente sempre vai ter ali a parte de aposentadoria. Então eu preciso que você pegue papel, caneta e defina 2 ou 3 objetivos, um objetivo que seja para cada prazo, curto, médio e longo prazo. Pega aí, 10 segundos. 2, faça. Faça aí um objetivo, 2 objetivos de cada prazo. Curto, médio e longo prazo. Curto até 2, médio de 2 a 5, longo prazo a partir de 10. Beleza? E no de longo prazo, claro, tem a sua aposentadoria. Eu preciso que você defina com quantos anos você quer chegar, né? E com qual renda você quer gerar, né? Com investimentos propriamente dito. Eu quero chegar daqui 15, 20, 30 anos e eu quero ter uma renda passiva de investimentos de 30 mil, 10 mil, 5 mil, 2 mil, 1 mil, me interessa. Esse objetivo você precisa ter. E eu não sou ninguém para colocar objetivo na sua vida. Você precisa fazer isso por você. Então, no meio do caminho, você começa a investir sem nenhuma clareza e naturalmente a vida te dá uma paulada na cabeça. E faz com que você tenha que mudar o percurso porque você não planejou o percurso. Por exemplo, você começa a investir em fundos imobiliários porque tem uma renda mensal. É bacaninha, tem renda mensal. Grandes merdas. Tem renda mensal, mas se aquele produto, se aquela aplicação não estava alinhada com o seu planejamento, em algum momento você vai precisar vender esses ativos. E aí, quando você vende esses ativos, tudo vai por água abaixo. E o planejamento que você fez foi de arrasta. Então, eu preciso que você tenha um planejamento minimamente bem claro. Na sequência, nós temos aqui o segundo erro, que é ignorar a reserva de emergência. E, cara, é tão simples o conceito de reserva. Tem vídeo aqui, vou deixar um card em algum lugar aqui para vocês verem esse vídeo. Mas a reserva de emergência nada mais é do que
recurso destinado para emergências. E faltar gás não é emergência. E o que é emergência? Emergência nada mais é do que algo que é previsível, né? Você consegue prever que é possível de acontecer, mas ele é imprevisível de certo modo, né? Então você consegue prever possibilidade, é possível que aconteça tal coisa, mas você não consegue prever quando, né? Definir uma data, no dia tal eu vou passar mal e vou precisar para o hospital. Você não consegue fazer isso. Então, naturalmente, quando você tem essa imprevisibilidade de acontecimentos, isso atrapalha a sua jornada. E quando você é tirado do percurso em que você está buscando alcançar, naturalmente, isso vai atrasar a sua jornada algum tempo, porque você fez investimentos de forma erradas e no meio do caminho você precisou do recurso. Por quê? Um planejamento mal feito. E aí a questão da necessidade de você ter um planejamento bem claro. Depois disso, vamos construir a reserva de emergência, pelo amor de Deus. E a reserva de emergência, 6 a 12 meses da média de gastos mensais, podendo chegar a 24. Tem um vídeo falando só sobre isso. Acho que vale a pena você assistir. Erro 3 aqui. Seguir modas e dicas aleatórias, né? Modinhas ali, dicas do guru. Não vou dizer que eu sou guru não, mas eu tô aqui para eventualmente te orientar, te ajudar, te ensinar a tomar as decisões por conta própria. Eventualmente eu vou trazer vídeos do que eu estou fazendo com os meus investimentos, mas tudo com o interesse puramente educacional. O que eu faço com o meu patrimônio, como é que eu invisto lá fora, como é que eu invisto no Brasil, como é que abre conta na Suíça, como é que eu protejo meu patrimônio. Cara, eu vou trazer isso, porque é importante que eu traga um ponto de prática para ajudar vocês a entenderem a metodologia que a gente tenta aplicar aqui no dia a dia, né, nas aulas. Então, eu preciso que você se dedique mais, é necessário, inevitável. Que você se dedique um pouco mais aos investimentos, que você se dedique um pouco mais à sua jornada financeira, para que as decisões, ainda que você tome a decisão de seguir determinada pessoa, nós temos aí casas de research, que são empresas especializadas em dar recomendações de investimentos. Então, essas casas de research são autorizadas pela CVM a gerarem para você uma recomendação de faça isso ou faça aquilo. Nós temos aí gestoras patrimoniais, nós temos consultorias de investimentos, nós temos players de investimentos que estão aí para orientar realmente a cadeia produtiva desse setor. Então, mas eu preciso que você saiba o básico, para que você entenda o que está acontecendo. Então, cara, segue nada não, para de fazer merda, busca um pouquinho de conhecimento e tenha o mínimo para poder discutir com essa pessoa. E claro, eu atendi muito cliente nesse quarto erro, né? Que é quando você ignora o seu perfil de risco. O que é ignorar o perfil de risco? É você achar que tem um perfil para aguentar mais volatilidade do que você de fato tem, né? Você é um empresário do mercado de construção civil, por exemplo, de farmácia, de varejo. Cara, sua vida é uma plena instabilidade. E aí você acha que está acostumado em função da sua rotina do dia a dia, a correr mais risco. E por isso você tem um perfil agressivo. Fonte, razões da minha cabeça. E aí, quando você vai para aplicações de ações, fundos imobiliários, fundos de ações, fundos no exterior, enfim, interessa, produtos de investimentos mais agressivos, você acaba passando algum sufoco. Você testa seu coração para ver se ele está funcionando e, eventualmente, isso dá merda, porque você não aguenta ver a oscilação, o patrimônio sendo depreciado, seja as alocações que você ter feito serem boas ou ruins. Comprei ações, mas as empresas são boas. Beleza, mas tá caindo, e aí? Caiu 50%. Você tem apetite para isso? Então é complicado. Você aplicou R$ 1 milhão, caiu 50%. E aí? Vai resgatar? A merda, né? Vai deixar 500 mil na mesa? Se você fez o mínimo bem feito, você alocou, não ignorou a reserva, você tem um planejamento bem claro, não ignorou o perfil de risco, não seguiu o guruzinho da internet e entendeu que aquelas alocações elas faziam sentido para você, beleza. Assumiu o risco e tal, entendeu que fazia sentido.
vai para cima. Esse patrimônio vai voltar e você vai ganhar dinheiro. Mas você ignorou todos os últimos passos, ou qualquer um deles, individualmente, vai dar merda, né? E, claro, existe um erro, né? Mais um erro, que é achar que diversificação é só você só sair comprando investimento na bolsa. Para simplificar, né? Agora imagine o seguinte: você tem uma vendinha de frutas. Nessa vendinha de frutas, você vende frutas que só dão em fevereiro, março do ano. Top. Aí você só vende frutas que só dão em fevereiro e março. Beleza. E aí? Você tem várias frutas. Você tem 10 frutas diferentes. Mas todas essas frutas só dão em fevereiro e março. Como é que você sobrevive o resto do ano? Então, a questão da diversificação não necessariamente é só sobre diversificar, sobre adicionar ativos ao seu portfólio, mas adicionar ativos, adicionar produtos, adicionar investimentos que são descorrelacionados, não tem correlação entre si. Então, neste exemplo, a gente está falando de uma mercearia que vende frutas. Mas por que ela deveria vender só frutas? Por que não vender também? Por que não ter um açougue conectado? Por que não vender temperos? Por que não vender água, refrigerantes? Então, assim, a gente está falando de um mix de produtos, né, que são totalmente descorrelacionados. Nós temos ali produtos industrializados. Você pode vender o ano inteiro. Eu tenho frutas de janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto. Cara, eu tenho frutas de sazonalidades distintas, descorrelacionados. Eu tenho um outro produto totalmente descorrelacionado com fruta. A pessoa não quer comer fruta, mas quer comer um bifão. Um bife acebolado. Então, a questão da diversificação é você trazer produtos de investimentos que são descorrelacionados entre si, né? E ao mesmo tempo uma diversidade de produtos. Quase que não sai. Então, tome muito cuidado para não transformar diversificação em pulverização, né? Eu já cheguei a ter quase 60 ativos na carteira. Tava maluco da cabeça. Hoje, a carteira não passa de 20 ativos da carteira, 18, isso já com fundos imobiliários e ações, né? É bem mais concentrada, mas eu já passei por isso, acontece, tem história para contar, né? Então, tome cuidado, diversificação, ela é importante, mas ela precisa ser diversificada, filho. Pelo amor de Deus, não faz merda não. Descorrelacionada entre si, beleza? Um ponto importante, a gente sempre diferenciar, desculpa, estratégia de produto, né? E é um erro bastante comum, aí um erro 6, confundir estratégia com produto de investimentos. O que vai geralmente gerar alfa, gerar rentabilidade para a sua carteira, não são os produtos de investimentos, são as estratégias que você persegue. E para você perseguir as estratégias corretas, dependem, claro, de você ter feito aqueles passos lá atrás. Clareza de prazo, clareza de objetivo, reserva bem constituída, não ignorou o perfil de risco, não está fazendo merda seguindo um maluco na internet. Eu sou meio maluco, mas vamos lá. Não está seguindo qualquer um, não está fazendo besteira sem tomar as próprias decisões. Cara, você está estudando, tá em cima. Beleza, show de bola. Os produtos de investimento são veículos que te levam do ponto A ao ponto B. Beleza? Beleza. Então, se produtos são veículos que te levam do ponto A para o ponto B, você precisa de uma estratégia, de um todo, que vai fazer com que, disciplinadamente, você chegue no objetivo A ou B. O produto A ou produto B, ele tem uma rentabilidade projetada, tem um risco projetado. E a soma de vários produtos de investimentos definem uma estratégia. E no final das contas, que vence o game não são os produtos, são as estratégias. Tanto é que nos Estados Unidos, você tem... Aqui no Brasil não, porque a gente está falando de uma população que basicamente não investe. Mas quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você tem uma gama de pessoas, de investidores com estratégias passivas, né? Não estou dizendo que esse é o caso, mas assim, você tem estratégias de geração de renda ou de geração de rentabilidade passiva ou ativa. Ativamente, quando você
escolhe os ativos que você quer investir passivamente quando você compra ETFs ou fundos que fazem essa escolha. Beleza. Lá fora, a gestão passiva de ativos funciona super bem. Tanto é que no exterior, 50% da minha estratégia ela é passiva, 50% ativa. Simples quanto isso. E funciona. Pô, tá dando cacete na S&P 500. E tá dando certo, beleza? Estratégia. Quais produtos que eu utilizo? Aí, ETF, ações, a gente vai escolher produtos. Então, a soma de produtos gera uma estratégia. E no final das contas, o que ganha a corrida são as estratégias, tá bom? E, cara, para finalizar, você nunca, e claro, no começo a gente se pega por isso. Já teve ano que eu cheguei a fazer 90% de rentabilidade. Cara, mas 90% de rentabilidade num patrimônio pequeno é merda, né? Você vai aguentar fazer aquele mesmo risco que você tomou para ganhar 90% de rentabilidade quando você tiver 10 milhões de reais aplicado, quando tiver 1 milhão de reais aplicado, quando você tiver 500 mil... Cara, você vai fazer aquela mesma coisa que você fez lá atrás com um patrimônio pequeno? Então, independente do seu patrimônio, seja pequeno ou seja grande, toque com muita prudência e focar em somente rentabilidade é a pior cagada que você pode fazer na sua vida. No final das contas, isso aqui não é uma corrida de 100 metros. A gente está falando aqui de uma maratona da vida. Você vai levar essa estratégia, se fizer da forma correta, essa estratégia vai estar contigo até o resto da sua vida. Entendeu? Eventualmente, você vai levar para o caixão essa estratégia. E aí, não estou falando do conceito de estratégia, estou falando assim, você vai montar a sua estratégia hoje, cara, você vai tocar o resto da sua vida com ela. Estratégia, eventualmente, elas mudam, vão ter ajustes ao longo da vida e tal. Beleza, show. Isso aí vai acontecer. Beleza. De toda sorte, você nunca deve focar somente em rentabilidade. Rentabilidade, claro, é um benchmark para saber se sua estratégia está dando certo ou errada, mas a depender da sua estratégia já tem prazo. Eventualmente, a sua estratégia foi montada para daqui a algum tempo ela dar certo. E pode ser que agora, no momento, ela não esteja dando certo. E eu fiquei aí alocado quase 2 anos com a estratégia certa no momento errado. Fiquei 2 anos tomando na cabeça, mais ou menos aí 2 anos tomando na cabeça, até que a estratégia funcionou. Aí beleza, recuperei os últimos 2 anos e ganhei alfa e tal. Cara, show. Porque eu sabia o que estava fazendo. Tinha uma estratégia por trás da definição dos produtos e dos veículos que eu queria fazer, como eu queria fazer, de que forma eu queria fazer. Então, existia um porquê. Né? Só que esse porquê, eu fiquei ali 2 anos tomando na cabeça. E se eu estivesse focando só em rentabilidade, me martirizando porque o negócio não está dando certo, ou me vangloriando porque deu muito certo, eu provavelmente teria tomado uma decisão de retirada e refeito a carteira, e talvez não desse certo. Como pudesse aproveitar que eu estou ganhando dinheiro, pô, tá dando certo aqui, estou gerando rentabilidade em cima de rentabilidade. Aí você vai ignorar tudo que eu falei daqui para trás e vai fazer merda. Então, por favor, não foque em rentabilidade não. Estratégia, longo prazo aí, isso aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma corrida da vida. E eu preciso que você faça isso com bastante sabedoria, faça isso com bastante calma e vai dar certo. No final das contas vai dar certo. É só você não fazer merda, pô. Então, eu acho que o que eu tinha que trazer nesse vídeo realmente são alguns erros. Eu cometi todos eles, tá? Só para falar bem claramente, eu cometi todos os erros. Eu confundi estratégia com produto. Eu focava nos primeiros anos, era só rentabilidade. Porra, fiz 50% dos últimos 6 meses. Porra, era massa falar isso. Pulverizei a carteira, então diversifiquei pra cacete. Cheguei a ter quase 60 ativos na carteira. A merda. Ignorei o perfil de risco, com certeza eu fiz isso. Com certeza eu segui modinhas. Né? Fiz dinheiro com modinhas, mas tomei na cabeça também. A única coisa que eu nunca fiz foi ignorar a reserva de emergência. Isso daí eu tratava muito bem. E claro, no começo a gente acaba sempre começando sem um objetivo muito claro e no meio do caminho a gente vai melhorando esses objetivos. Mas eu tô aqui para te ajudar certamente a não cometer esses riscos, esses problemas novamente, esses erros novamente. Se esse vídeo, né, tem sentido para você, eu vou pedir para que você faça um comentário. Oi, na moral, tô vendo que os vídeos estão começando a dar mais view, né? Tá longe. E eu tô vendo muita gente aí que sequer me segue, né? Tá assistindo até o final e não tá seguindo. Vacilo, hein? Segue aí, filho. Se inscreve no canal.
Deixe seu comentário aqui. Sugestões são sempre muito bem-vindas. Sugestões de melhorias, de temas para serem gravados. E que tal a gente gravar um vídeo exatamente para falar sobre estratégias de investimentos e como construir uma estratégia de investimento para você executar na prática. Se fizer sentido para você, e você ficou até aqui, comentem abaixo. Grande abraço. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!